Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 1, 2, 3 e 4. Mas vamos hoje pensar juntos apenas nos versos 1 e 2. Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 4. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Pode falar mais alto? Passardes por várias Provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz Perseverança. Só tem um irmão lendo comigo? Produz? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu convido você a abrir lá em Mateus, capítulo 13, verso 55. Mateus, capítulo 13, verso 55, que nos diz assim, 55 em diante: Tendo Jesus proferido essas palavras, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Observe aí o nome Tiago. Tiago aparece como um dos irmãos físicos e humanos de Jesus. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, inclusive dos seus irmãos e irmãs. Abra sua Bíblia ainda em Marcos, capítulo 6, verso 13. Vai um pouquinho à frente. Marcos, Evangelho, capítulo 6, verso 3. Desculpa, Marcos 6, 3, que vai nos dizer assim a palavra. É um texto paralelo, né? O mesmo que nós lemos em Mateus, agora estamos lendo em Marcos. Diz assim, falando acerca de Jesus: não é este o carpinteiro, filho de quem? Maria. De Maria. Irmão de quem? Tiago. De Tiago. Observe que Jesus, o tempo todo o evangelista faz questão de dizer que este Tiago, que se destaca, que nós estamos destacando nestes textos lidos, é irmão de Jesus, porque ele era filho de Maria. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se de Jesus. Veja, Jesus, enquanto ser humano, filho de Maria, ele teve diversos irmãos e irmãs, porque Maria teve, depois de Jesus, outros filhos e filhas. E aqui estão citados os nomes deles: Tiago, José, Judas, Simão e diversas irmãs. Então a família onde Jesus viveu certamente era uma família grande, não é? O papai José, a mamãe Maria, os irmãos Jesus, Tiago, José, Judas, Simão e algumas irmãs cujos nomes não são citados. Abra agora a sua Bíblia em Atos, capítulo 15, verso 13. Veja, depois nós vamos fazer o link do porquê estamos lendo estes textos.
Atos, capítulo 15, verso 13. Vai nos dizer assim: e o 12: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou quem? Tiago, o irmão de Jesus, que não cria nele, agora está aqui em Atos como um dos líderes da igreja cristã. Observe que isso é muito importante. Esse Tiago agora está conduzindo uma assembleia importante no seio da igreja, porque havia tido uma controvérsia na igreja inicial, na igreja primitiva, porque os gentios estavam se convertendo, pessoas que não eram judeus estavam se convertendo à fé cristã, e aí surgiu a questão: o judeu circuncida, né? O judeu, o homem, ele circuncida. E agora, esse não judeu que está vindo para a fé cristã, deve ou não circuncidar? Ele deve ou não comer determinados tipos de alimento como o judeu? E aí essa questão foi uma questão que fervilhou no seio da igreja cristã nos primeiros séculos. E aí Paulo e Barnabé foram os apóstolos usados por Deus naquele momento para entender a situação, e depois eles fizeram uma assembleia onde estavam presentes todos os apóstolos, incluindo Pedro, que era um apóstolo importantíssimo, né? O líder entre os apóstolos. Mas na igreja de Jerusalém, onde estavam reunidos estes apóstolos, esse colégio apostólico, estava lá Tiago liderando. O pastor Tiago, portanto, era o líder na igreja de Jerusalém, e ele foi o moderador dessa assembleia para decidir esta questão, este problema que estava acontecendo na igreja primitiva. Abra agora a sua Bíblia em Gálatas, último texto bíblico. Gálatas, nós vamos ler o capítulo 1, verso 19. Gálatas, capítulo 1, verso 19. Gálatas 1, 19 diz assim: o apóstolo Paulo, ao defender ou falar do seu ministério, olha o que ele vai nos dizer: decorrido 3 anos, depois da sua conversão, eu subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Cefas aqui é o mesmo Pedro, o apóstolo. Então Paulo está dizendo que um tempo após a sua conversão, ele que era um perseguidor da igreja, as pessoas não estavam aceitando muito bem a conversão de Paulo, eles estavam desconfiados que Paulo estava tramando, ele fingiu que converteu, mas ele ia se infiltrar na igreja para matar os cristãos e continuar perseguindo. Então, por uma decisão também espiritual, Paulo, ele se retirou, ficou 3 anos, certamente no deserto da Arábia. Ele ficou 3 anos ali, onde ele recebeu diversas revelações de Deus, onde ele pôde ser lapidado, onde ele pôde ter um tempo de silêncio, um tempo de solitude, e depois ele retornou então para iniciar o seu ministério. E ele veio para se encontrar com um pilar da igreja, que era o apóstolo Pedro. E veja, ele vai então dizer: decorrido 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos. Olha, agora ele vai falar de apóstolos. Aqueles 12 que a gente conhecia, os 12. Aí Judas, ele traiu Jesus e foi e suicidou, como diz a tradição e o texto bíblico. Entrou Matias no lugar dele. Mas olha quem que Paulo vai se referir. Ele diz assim: e não vi outro dos apóstolos, senão quem? Tiago. Qual Tiago? O irmão do Senhor. Eu fiz todo esse movimento de levar os irmãos nesses textos bíblicos apenas para retornar ao capítulo 1, verso 1, para ler novamente com você esse texto que diz assim: Tiago,
servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Pense comigo. Esse Tiago que está nos escrevendo, portanto, ele foi um dos irmãos de Jesus. Meus irmãos, esse Tiago foi um dos irmãos de Jesus. Quando nós lemos o texto do Evangelho, nós vimos que esse Tiago estava entre os irmãos de Jesus que não acreditavam nele. Tiago não era um crente em Jesus quando Jesus viveu aqui no seu ministério terreno. Mas depois nós lemos o livro de Atos e vimos que Tiago agora está liderando a igreja de Jesus. Então, houve algum momento, certamente entre a crucificação e a ressurreição de Cristo, que Tiago reconheceu que o seu irmão Jesus, de fato, era o Filho de Deus. Foi nesse momento que ele percebeu o privilégio que ele teve, meu irmão, que eu e você não tivemos, de viver ao lado do Filho de Deus que se fez carne. Pense comigo, Tiago se lembrou então certamente dos seus momentos de infância, quando ele ficava talvez brigando com o seu irmão Jesus, quando ele ficava discutindo, como é comum entre os irmãos, ficarem arrumando encrenca um com o outro, quando eles ficavam talvez fazendo uma arte e culpando, foi GG, não fui eu não, mas foi ele. Quantos de nós já fizemos isso quando vivemos aí na nossa infância? Pense na adolescência, quanto bullying, talvez Jesus tenha sofrido, porque os seus irmãos diziam, olha, ele acha que ele é o Filho de Deus, doidão. Os irmãos de Jesus nunca acreditaram nele, a ponto da Bíblia dizer que Jesus não pôde fazer muitos milagres em um ambiente de incredulidade. E aqui tem um princípio para nós. Os milagres não acontecem em ambiente de incredulidade, amém? Amém. Esse amém pode ser mais forte, amém? Amém. Então, se aqui nessa igreja é um ambiente de incredulidade, aqui é um lugar onde você não vai ver milagres. Se aqui é um ambiente de incredulidade, de pessoas céticas, de pessoas de coração duro, que não creem na palavra do Senhor, que não creem que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre, aqui é um lugar onde os milagres serão muito difíceis de acontecer. Mas se aqui é um lugar onde as pessoas vêm com a expectativa de que Deus está presente aqui, a primeira coisa que nós precisamos ter quando se dirige para um lugar como esse de culto, é ter a certeza, Deus está presente ali neste lugar, amém? Amém. E se Deus está presente ali naquele lugar, os milagres de Deus irão acontecer, e eles acontecem, porque a expectativa que nós temos atrai os milagres do Senhor, amém? Amém. Aprenda esse princípio. Se tudo que eu falar aqui você não memorizar, mas na sua mente e no seu coração ficar esta frase, que o ambiente de expectativa atrai os milagres do Senhor. Repete comigo. Fala mais uma vez. O ambiente de expectativa atrai os milagres do Senhor. Amém? Amém. Meu irmão, venha com expectativa do que Deus tem e do que Deus pode fazer por mim e por você. Nós vivemos diversas dificuldades, nós vivemos diversos problemas e angústia na nossa vida diária. Quem de nós não sofre? Quem de nós não passa por problemas? Quem de nós não passa por dificuldades? Quem de nós não enfrenta as crises que a vida nos proporciona? É assim, todos nós. Mas nós temos a oportunidade, nós temos o privilégio de estar em um ambiente que, se recheado de fé, de expectativa, pode e vai atrair os milagres do Senhor. Por isso, diariamente ou semanalmente, quando você vem ouvir uma palavra de Deus, sabe o que Deus está fazendo comigo e com você, meu irmão? Ele está me preparando e preparando você antecipadamente para quando o problema vier, você já está pronto para enfrentá-lo. Amém? Amém. Talvez você diga assim, hoje eu não estou enfrentando nenhum dilema da vida. Hoje está tudo muito bem comigo. Hoje eu estou super bem. Minha vida está toda organizada, minhas finanças estão organizadas, minha família, está tudo certinho. Mas ainda assim Deus está falando, olha, a tormenta ela vem sobre todos, a tormenta vem quando você menos espera, a tormenta vem quando você talvez não esteja preparado, mas você deveria estar preparado,
Porque o que o Senhor está fazendo comigo e com você a cada dia, quando Ele nos traz aqui para ouvir uma palavra, é nos preparar. Olha o carinho, o amor do Senhor para conosco, porque Ele nos chama aqui para ouvir uma palavra que talvez neste momento não faça sentido para mim e para você, mas que no momento certo, quando a tormenta vier, você sabe assim, peraí, eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para me guardar e guardar a minha família. E Ele não vai me deixar perecer no mar da vida. Amém? Ele não vai me deixar perecer nesta tempestade. Por isso, em nome do Senhor Jesus, venha sempre com a expectativa de que Deus vai fazer algo extraordinário na minha e na sua vida. Não venha pensando em quantas pessoas vão ter aqui. Não venha pensando o tipo de instrumento que vai tocar. Venha pensando, o Senhor está presente ali naquele lugar. E eu sei que o meu Senhor vive, que o meu Redentor vive, e que lá é um ambiente onde as pessoas estão indo com fé. E a fé atrai o milagre do Senhor. Amém? Amém? Fala comigo, a fé atrai os milagres do Senhor. Voltando aqui para o nosso irmão Tiago. Ele então viveu a sua vida de criança, de adolescência, de jovem, e perdeu a grande oportunidade de aprender tanto com seu irmão, Senhor Jesus. Talvez Tiago tenha se arrependido. Gente, eu perdi a maior oportunidade da minha vida, porque durante 33 anos ele viveu entre nós, mas eu não estava andando com ele. Porque quando Jesus foi chamar os seus discípulos, ele não chamou nenhum dos seus irmãos. Quando Jesus foi chamar os seus discípulos, ele foi buscar lá fora, porque dentro de casa não havia fé suficiente para que ele pudesse chamar aquelas pessoas, porque elas não acreditavam nele. Imagina, Jesus teve que buscar lá fora, teve que ir lá chamar um doidão chamado Pedro, um pescador, Tiago, outro Tiago, não esse irmão dele, João, Judas, ele foi lá atrás de um Judas, porque dentro de casa ele não podia chamar ninguém, porque aquelas pessoas não acreditavam nele. Mas ainda assim, Tiago teve a oportunidade em algum momento da sua vida em se entregar a esse Cristo divino, e ele foi transformado. Meu irmão, olha que interessante, nós não lemos acerca dos outros irmãos de Tiago, nós não lemos acerca do Simão, do outro Judas, não o Iscariote, do outro Judas que citou, que também era irmão de Tiago. Por que eles não se tornaram apóstolos? Por que não cita que eles também se tornaram uma liderança importante na igreja do Senhor? Mas Tiago se tornou. Às vezes, nós não sabemos os motivos, mas uma coisa é certa, esse Tiago, em algum momento da sua vida, ele se rendeu ao Cristo divino. Amém? Ele se rendeu, e ele creu e acreditou, e mesmo tendo pensado assim, olha, eu perdi a oportunidade de 33 anos de viver do lado do Cristo divino, mas ele entendeu e nos ensina uma coisa importante: nunca é tarde demais. Amém? Amém. Nunca é tarde demais. Amém. Nunca é tarde demais. Ele se converteu, ele se tornou uma liderança importante na igreja de Jerusalém, e ele se tornou também agora uma pessoa que vai ser chamada de apóstolo. Olha, apóstolo era uma categoria de pessoas importantíssimas no ministério de Jesus. E Tiago, ele conseguiu esse feito de ser chamado também de um apóstolo de Jesus. Mas eu quero terminar essa palavra vendo com você. Olha, apesar de tudo isto, quando ele vai escrever a sua carta, e não dá carteirada, Tiago não escreve dizendo assim, sabe quem está falando? Você sabe com quem você está falando? Você tem ideia de com quem você está falando? Não, Tiago não faz isso. Ele poderia ter escrito aqui, eu, Tiago, irmão do chefe, eu, Tiago, irmão do mestre, eu, Tiago, da família de Jesus, sabe? Você tem que me ouvir, porque eu sou o irmão do mestre, eu sou o irmão de Jesus. Tiago não fez isso. Antes, ele vem e se apresenta, eu, Tiago, servo, Tiago, escravo, Tiago,
o que foi capturado por aquele que me amou. Amém. E aqui eu vejo a humildade desse homem de Deus. De dizer, eu, Tiago, servo de Deus e servo de Jesus Cristo. Não importa o privilégio que eu tive de ter nascido na família. Não importa. O que importa é que o meu coração foi capturado por aquele que me amou. E eu hoje me dirijo a vocês como servo de Jesus. Fique de pé no seu lugar.